teus caminhos, benigno em todas as suas obras, perto está o Senhor, perto está dos que o invocam, e todos que o invocam em verdade. Aleluia, aleluia. Boa noite, queridos irmãos e amigos. É com muita alegria que estamos aqui neste dia para prestarmos mais um culto ao nosso Deus. Nós queremos neste instante agradecer a todos que estão nos acompanhando neste canal. Vamos fazer uma oração. Poderoso Deus, Pai misericordioso, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós te pedimos que tu possas abençoar todas as partes deste culto, cada família que está acompanhando o Senhor Deus neste momento, que possa receber uma bênção especial do Senhor. Nós te pedimos que perdoe os nossos pecados. Oramos em nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém e amém. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde entoa o teu louvor aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Deus Santo, livre, ó grande Deus, tomamos com fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados na plenitude do teu vasto amor. Ensina aos teus Espírito divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, vem aclarar as tuas instruções. Aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos de prazer. Amém. Queridos, vamos proceder à leitura da Palavra de Deus, conforme se encontra no Salmo de número 111. Salmo 111, se você quiser acompanhar, pode abrir o seu aplicativo ou a sua Bíblia
e vamos então agora fazer esta leitura da Palavra de Deus. Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Meus irmãos, nós, nesse instante, devemos reconhecer que somos pecadores. Podemos cultuar a Deus, porém há necessidade de que confessemos os nossos pecados para Ele nos aceitar na sua presença. Vamos ter neste instante um período de oração silenciosa e depois de alguns minutos farei uma oração em voz audível. Gracioso Deus, Pai eterno, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor é o nosso Salvador e o Senhor tem também, com sua misericórdia infinita, perdoado os pecados dos teus filhos quando os confessa. Neste instante, como igreja, confessamos os nossos pecados. E também individualmente, reconhecemos que não merecemos nada. Tudo que somos é pela tua bondade, pelo teu imenso amor. E, Senhor Deus, confessados os nossos pecados, nós aceitamos e nos apropriamos do teu perdão. Muito obrigado, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Pai, que bom seria neste mundo se o amor fosse profundo e o louvor mais dedicado a ti. Eu não teria que olhar tristonho e ver a vida que sonho tão longe de mim. E as ações e frustrações de um corrupto permeiam horas de luto, frutos do inimigo atroz, que atrás de qualquer servo espreita e, se podendo, aproveita, e eis um pecado a mais. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar.
toda injustiça. Ó Pai, que bom poder estar no mundo com o teu amor profundo e o louvor mais dedicado a ti. Ah, eu sei que posso olhar sorrindo e ver a vida se indo, tão dependente e crente em ti. E as ações e orações de um redimido, ouvidas como gemido pelos ouvidos do Senhor, que ao lado dos seus servos é presente e prova que nos atende pela resposta fiel. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, nos purificar. Irmãos, agora vamos passar a um momento muito importante do culto reformado. Trata-se do ofertório. É a oportunidade que todos têm de cultuar, de bendizer a Deus com as suas contribuições. Nós estamos com os dados bancários sendo exibidos e pedimos aos irmãos que contribuam, entreguem os seus dízimos e as suas ofertas. Pode utilizar o aplicativo para fazer a transferência ou dirigir-se a uma agência bancária e efetuar o seu depósito. Deus ama a quem dá com alegria. É uma forma de render graças a Deus, fazendo as contribuições periódicas. A igreja precisa para manter as suas atividades. Nós temos despesas mensais e também, com a bênção de Deus e a contribuição dos irmãos, já queremos preparar recursos a fim de alugarmos um espaço maior, mais arejado, para voltarmos às nossas atividades presenciais. Contamos, portanto, com a liberalidade dos irmãos nos dízimos e nas ofertas. Agora vamos passar ao nosso momento de louvor. Participe, porque o louvor agrada muito a Deus. Depois, peço que, se não estiverem todos na sala, no local onde você se encontra acompanhando esse culto, chame os seus amigos e parentes para aguardar que em breve estará trazendo a palavra do Senhor o reverendo Wilson Breta de Oliveira, servo dedicado que prepara a mensagem com muito carinho para o seu coração. Então, aguarde a pregação pelo reverendo Wilson Breta de Oliveira.
mais eu corro, mais cansado eu fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já trilhei em todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minha força se esgotar, vem me ajudar. Tenho ouvido falar das tuas maravilhas, que tens poder pra salvar. Escreve um novo começo pra minha vida. Creio que ainda hoje tudo vai mudar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. Quanto mais eu corro, mais cansado eu fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já tentei em todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minha força se esgotar, vem me ajudar. Tenho ouvido falar das tuas maravilhas, que tens poder pra salvar. Escreve um novo começo pra minha vida. Creio que ainda hoje tudo vai mudar. Levantar
Olá, amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja reinando no teu coração nesse dia abençoado, nesse dia que o Senhor preparou para nós. Estou tendo que agradecer a Deus pela sua vida, que Deus esteja te fortalecendo, te abençoando e que não tenha faltado nada na sua vida. Então este é um momento oportuno de adorarmos, bendizemos aquele que vive e reina para todos sempre, através da meditação da palavra do Senhor. A meditação de hoje é em João 2, do versículo 1 ao versículo 12. A palavra de Deus ao seu coração é um convidado muito especial. Quem será esse convidado muito especial que precisamos trazê-lo sempre para perto de nós, em nós, através das nossas comemorações, em tudo ele possa estar presente. Então, João 2, versículo 1 ao 12, diz assim a palavra do Senhor. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estava ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Ele disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Palavras do Senhor. Vamos orar, vamos falar com Deus, que Deus fale através da sua palavra ao nosso coração. Meu, seu, de todos aqueles que estão nos ouvindo. Que Deus te abençoe. Pai de amor, Deus bendito, Deus santo, neste momento elevamos a nossa voz ao teu trono de graça, te louvando e bendizendo o teu santo e glorioso nome, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado. Toma a nossa vida, ó Pai, nas tuas mãos, nos abençoe, nos guarde, livra de todo mal. Sei com cada um daqueles que estão nos ouvindo, opera o teu milagre, o teu querer, que possamos a cada dia, ó Pai, nos render diante do teu altar, sabendo que tu és um Deus grande, poderoso, um Deus que cuida de nós. Livra-nos, ó Pai, de toda enfermidade, de todo mal que assola, Senhor, esses dias maus. Tem misericórdia. Esteja indo ao encontro daqueles que estão passando por um momento de luto, de dor e de sofrimento, Pai, no lar. Abençoa, guarda, faz a tua obra no meio do teu povo. No nome daquele que vive e reina para todos sempre, que oramos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então aqui, o texto de Evangelho de João, escrito por volta do ano 85 a 90, Ano Domini, ano do Senhor, que significa também do primeiro calendário romano, calendário ocidental designado como era cristã ou como era comum, e também na língua inglesa corresponde à expressão DC, que é depois de Cristo, ou em outras questões quando também se usa como quando é antes de Cristo, AC, que é antes de Cristo. Então esse evangelho é chamado de quarto evangelho,
né, diverge um pouco dos sinóticos, porque Mateus, Marcos e Lucas, como evangélicos sinóticos, eles são, né, semelhantes entre si, não iguais, mas tem muita semelhança nos escritos. E esse evangelho, né, de João, que é o quarto evangelho, né, os relatos de João, é diferente porque principalmente relata os 7 milagres de Jesus e a missão de Jesus. E o primeiro, né, dos milagres começa aqui em João capítulo 2, depois 4, a cura do filho de oficiais, 5, a cura do paralítico, 6, a multiplicação dos pães, capítulo 6 ainda, né, a caminhada sobre as águas, capítulo 9, a ressurreição da vista ao cego, e o capítulo 11, né, a ressurreição de Lázaro. Então o autor do Evangelho buscou enfatizar a realidade física da fome, da sede, do cansaço, da dor e da morte de Jesus, como uma defesa contra a alegação gnóstica que diziam que Jesus não possui verdadeiramente natureza humana. Então aqui queria provar que realmente Jesus, né, é homem, e Jesus tinha também a natureza humana. E aí então, né, as bodas, as festas, esse casamento, né, hoje nós não estamos podendo nos reunir nem para casamento, né, quanto mais para essas bodas aqui, fazer essa festividade toda. Mas aqui na época de Jesus, né, teve essa boda, esse casamento. E uma pessoa especial, né, foi convidada. Em primeiro lugar, para a gente estar pensando sobre esse texto, uma festa para muitos convidados. As festividades naquela época, como o casamento, não era para um dia só. Hoje, se formos ver os casamentos que acontecem na nossa época, né, não é de muitos dias, muito provavelmente é de poucas horas, né, onde se tem ali o casamento na igreja, se assim os noivos o fizerem, e depois partem para as festas, né, que duram algumas horas, os comes e bebes, lá reparte o bolo e o povo só vai embora depois que come o bolo. E quando acabou o bolo, todo mundo vai embora. Então, mas aqui na época de Jesus, não, as festas eram para muitos dias, e o casamento era uma dessas festas que teria muito tempo. E uma das coisas que fazia a alegria do povo era o bom vinho. E o teólogo Bruce nos diz que uma ocasião, né, festiva, como poderia prolongar-se por uma semana, o término do vinho antes do fim seria, né, uma tragédia, seria um golpe fatal para a reputação do, né, hospedeiro, né, reputação dos noivos que estavam hospedando ali. Então a gente fica a imaginar que situação que aqueles noivos estavam para passar. Uma vez no casamento, numa fazenda, não lembro qual região que era, penso talvez seja por lado de Minas Gerais, né? E lá aquele casamento à moda antiga, na fazenda, os noivos casando ali, alguém oficializando o casamento, e ali a fartura, né? Comida naqueles panelões, aqueles grandes, doces e tudo muito e à vontade. Eu sei que nós passamos ali um dia maravilhoso, e aquela comida toda que tinha ali não era só para um dia, podia ficar mais dias comendo ali sem problema. Então a gente observa que nessa festa, né, seria para muitos dias, como disse nosso teólogo Bruce, né, seria para uma semana. E se formos ver o casamento, né, a preparação do casamento em outras culturas, na Índia, por exemplo, a cerimônia tem como objetivo unir pessoas das mesmas classes sociais, né, das famosas castas. A vontade dos jovens é ouvida, né, e levada em conta, mas 95% do casamento dos indianos são arranjados. Se for ver lá no meio asiático, entre China, Japão, Coreia, né, por essas partes, esses países levam em conta continuar com a linhagem e não desejos pessoais dos envolvidos. O casamento só ocorre após a aprovação
de ambos os pais, e os arranjos são feitos pelas famílias, não pelos noivos. Então, quem sabe alguns, né, dos ouvintes lembram dos seus avós ou bisavós, que como foi relatado o casamento deles, se conheceram no dia do casamento e olhando pelo buraco da fechadura o seu noivo ou a sua noiva. No Brasil, eu acredito que também teve uma época que era assim. Hoje não é, mas antigamente era assim. Hoje os filhos casam, às vezes os pais nem ficam sabendo. Felizmente é desse jeito. E também na cultura judaica não tem sido muito diferente, né? É baseado no amor. Os futuros, né, os noivos, eles, antes do casamento, eles precisam se conhecer, se verem, mas é a família mesmo que arruma, que prepara tudo isso. E Saulier e Roland nos contam situações de relação ao menino e a menina. Na questão do menino, ao completar 12 anos, ele torna-se maior, é obrigado a observar a lei e pode ler a lei na sinagoga. É convidado a dedicar-se ao trabalho. Deve primeiro construir sua casa, plantar uma vinha e depois casar. A idade para o menino, boa para se casar entre os 16 e 22 e o ideal é 18 anos. Tão novos. Hoje tem, né, muitas pessoas que às vezes casam até em maior idade que essa. E no caso das meninas, de 12 anos até 12 anos e meio, como adolescente, que o pai deve, absoluto, entregar ela a um noivo, pois depois dessa data, ela passa a ser de maior e tem liberdade de escolher ou não os projetos do pai. Então a gente vê que ainda há muitas culturas diferentes da nossa e há muitas situações, né, em relação ao casamento e à escolha. E principalmente o que devemos observar é que toda escolha deve ser primeiro colocada diante de Deus. Não escolher pelas suas, né, o que os olhos podem alcançar, né, pelo coração possa gostar, ou as finanças possam agradar. Mas primeira coisa, você tem que escolher que aquela pessoa que venha da decisão de Deus para você. Não escolha pelos seus próprios interesses, que você pode, né, não dar certo isso. Então busque colocar diante de Deus. A verdade é que aqui, né, aqueles noivos já tinham casado, estavam agora na segunda parte festejando, e agora o que está acontecendo, né? Tinha ali, né, as talhas e as metretas. O que seria isso? Segundo Michel, não é? Essas seis talhas, né, de pedra usadas para o rito de purificação cabiam cerca de 450 litros cada uma. Então, pensando, 450 vezes 6 daria 2.700 litros de água, não é? E Bruce fala que as metretas caberiam de 50 a 75 litros. E sua função era permitir que os hóspedes, né, enxaguassem as mãos e possibilitar a lavagem dos utensílios usados na festa, né, de acordo com a tradição antiga, né, judaica. Então, propositalmente estava ali esses equipamentos, né, esses apetrechos que poderiam e foram usados ali para salvar aquele casamento. Em segundo lugar, quando tudo parece perdido. Quando tudo parece estar perdido. Já aconteceu assim na sua vida? Ou tem acontecido com você? Parece que já não há mais solução. Parece que tudo acabou. Acabou a paz, acabou a alegria, acabou a felicidade, acabou o amor no lar. Aqui nesse casamento, naquela festividade, chegou um certo momento que acabou o vinho. E agora? O que fazer? Né? Às vezes ainda tinha música, às vezes ainda tinha, né, algumas comidas, mas o principal que alegrava aquele povo era o vinho e acabou. E o que fazer? Uma questão interessante podemos observar que a mãe de Jesus foi informada, ou como sábias são as mulheres, né, sempre tem discernimento, ela talvez possa ter visto ali a movimentação, a preocupação do casal, de saber que não tem mais vinho, e ela corre então e fala para Jesus, né? A mãe de Jesus corre e fala para ele, diz, né, que acabou o vinho, eles não têm mais vinho. O que Jesus tinha a ver com isso?
né? E ele diz para sua mãe: mulher, que tenho eu contigo? Então Bruce diz que esta palavra, né, mulher, que tenho eu contigo, não é uma palavra áspera, né? Não é uma palavra grossa, né? Foi grosseria para com a sua mãe, mas Jesus usou de uma sensibilidade tremenda, onde significava madame ou minha senhora, porque é Jesus que tinha que se manifestar o seu poder, a sua glória aos homens, não ser provocado por alguém para fazer isso. Mas assim ele atendeu o pedido da sua mãe, né? Mesmo que ele sabia que ainda não era chegada a sua hora, lá no versículo 4, mas então ele atendeu. Mesmo se a ação devesse servir de instrumento para manifestar a glória do Senhor, a hora para isso ainda não tinha chegado. A manifestação completa da sua glória se daria quando, né, o Filho do Homem fosse levantado, né, fosse pendurado no madeiro, como a serpente que Moisés levantou lá no deserto. Assim todos que olhassem para aquela serpente eram curados, e todos que seguissem a Jesus ressuscitado, né, depois de passar pelaquela cruz, né, seriam perdoados e também seríamos ressuscitados. É o que acontece hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Então o que aconteceu? O vinho acabou, a mãe de Jesus falou: olha, não tem vinho. Ele falou: o que eu tenho contigo, não me é chegada a hora. Mas, então, ele tomou a iniciativa e falou para o servente: olha, pegam a água daquelas talhas e levam até o mestre-sala. E aí, assim eles fizeram. E quando o mestre-sala, que com certeza hoje em dia é aquela pessoa que cuida do buffet, né? Que cuida ali de todo o ornamento, da distribuição das mesas, dos alimentos. E quando ele provou o vinho, ele, não sabendo de onde era, ele chamou o noivo e disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Você fez o contrário. O que aconteceu? Por que você fugiu à regra? Né? Então, segundo os escritores, o bom vinho era o vinho mais doce, que poderia ser bebido livremente sem causar dano. O inferior, que era diluído em água. O escritor romano Plínio afirma expressamente que o vinho bom, né, chamado sapa, não era fermentado. Sapa era o suco de uva fervido até diluir 1/3 do seu volume, a fim de aumentar o seu sabor doce. E então, aquele mestre-sala, né, ficou sem saber por que aquele noivo então mudou a regra, mudou, né, a situação em oferecendo o melhor vinho depois. Porque o melhor vinho sendo antes, depois de muito beber, quando colocar o inferior, o pior, mais ruim, o ruim, ninguém vai sentir diferença, porque já no seu paladar já está contagiado com o que foi melhor. Quando o vinho pior não vai ter muito, não vai sentir muito o gosto. Então nós devemos pensar, né, quando parece não haver mais solução, que antes de Jesus tomar, né, aquela decisão de mudar a situação, de salvar aquele casamento, nós podemos pensar que abateu o coração, né, daquele jovem casal. Ele, às vezes sem ter condições, as suas famílias, do noivo, da noiva, né, não tendo onde buscar vinho, quem sabe não tendo como comprar mais vinho, eles ficaram sem saber. Então a gente vê situações, né, dessa natureza na palavra de Deus. Os hebreus diante do Mar Vermelho não sabiam o que fazer e disseram a Moisés: será por não haver sepulcro no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos tratasse assim, fazendo-nos sair do Egito? Êxodo 14, 11. Eles não sabiam o que fazer. Elias, depois de Jezabel disse que ia matá-lo, ele entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que ele veio a palavra do Senhor. Ele disse: que faz aqui, Elias? Lá, 1 Reis 19, 9. O que você quer? O que você está fazendo aqui? Por que você está com medo? E ele tinha vencido os 400 profetas, mais 450 profetas de Baal, e tinha derrotado todos eles, e por causa de uma mulher, agora estava com medo da morte.
Jó, depois que foi acometido daquela tragédia, perdeu o filho, perdeu os bens e ficar enfermo, ele diz para Deus: pereça o dia em que eu nasci e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Ele esperava para si a morte porque ele achava que também não tinha mais jeito para a vida dele. Os judeus, né, que foram levados para a Babilônia, lá disseram, né, então me disse, filho do homem, estes são os ossos de toda a casa de Israel. Eis que diz, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todos exterminados. Então, os povos de Israel cativos na Babilônia já não tinha mais esperança, e Deus fala, né, ao profeta Ezequiel que Deus traria de novo o seu povo, lá em Ezequiel 37:11. E lembrando também os discípulos de Emaús, depois que viram Jesus crucificado, morto, né, quando eles estavam indo para o caminho da aldeia de Emaús, alguém chegou perto dele, então ele perguntou, né, Jesus, que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos e foram falar com aquela pessoa que era Jesus, sem saber quem era, porque eles estavam muito entristecidos. Todos esses acontecimentos, Deus trouxe uma solução. Deus mostrou, né? Deus deu vitória àquele povo. Deus não deixou eles confundidos. Aos hebreus, livramento. A Elias, Deus restaurou a fé. Jó, Deus restaurou tudo que tinha perdido, muito mais em dobro. Ao povo da Babilônia voltaram a adorar a Deus. E os discípulos de Emaú reconheceram que Jesus estava no meio deles e eles nem sabiam. Então que Jesus esteja na sua vida, na sua família, na sua parentela. E às vezes você está tão entristecido, tão preocupado que às vezes você nem sabe. E caminhando para o fim, um convidado que não pode faltar. Né? Mensagem como tema, um convidado muito especial. E esse convidado muito especial na sua vida, na minha vida, nos nossos trabalhos, é o próprio Senhor Jesus. Michael ainda nos diz que, né, que esse primeiro milagre, tirar a água das talhas e leva até o mestre Sala para prová-los, foi o primeiro milagre de Jesus. Aquilo que ele fez. E Bruce fala que foi para manifestar a glória do Senhor, para fortalecer o coração dos discípulos, como nós podemos ver a palavra de Deus lá no versículo 11. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Né? Hoje tem muitos que querem ver para crer. Jesus disse, bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Então é melhor não ver e crer do que ficar esperando ver milagres para crer em milagres. Você creia, você confie. E Jesus lá em João 4,48 nos diz, se porventura não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Então, aqui, né, o próprio Senhor Jesus nos mostra, nos fala que muitos precisam ver para crer, mas bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. E assim devemos louvar a Deus, porque Jesus é real, Jesus está em nós, na nossa vida, e assim nós podemos crer. E quando ele falou mostrou aos samaritanos, né, eles louvaram a Deus, não foi pelo testemunho da mulher, mas pelas próprias palavras que o Senhor Jesus falou a eles. E no primeiro século, segundo, houve controvérsia sobre a humanidade de Jesus. Se ele era somente divino ou se ele era somente humano. Né? Um grande professor, teólogo Teixeira, ele já dizia, e Cristo foi negado no segundo século pelos docetistas e gnósticos, e no terceiro século pelos maniqueístas. E mas a Sagrada Escritura fala verdadeiramente que ele foi humano, gerado de forma milagrosa no ventre da Virgem Maria, obra do Espírito Santo. E outro exemplo que nós vemos em Jesus também foi a tentação no deserto, lá no Evangelho de Mateus capítulo 4. Você pode estar lendo lá, que ele foi tentado na fome, foi tentado no poder, e ele foi tentado ali na glorificação, na exaltação, né, do inimigo, que ele disse, só adorarás a Deus.
Então, quem sabe, às vezes você também pode estar passando por essas dificuldades, sendo tentado, né? Cair, a pecar, a afastar de Deus. E Jesus também era divino, foi verdadeiramente divino. Mas as heresias do segundo século dizem, né, que não foi assim, que ele não é divino. Negando a divindade de Jesus foi os ebionitas, uma ala do gnosticismo representada por Cerito. E houve também no quarto século, né, que abalou os fundamentos da igreja, o arianismo, proveniente do presbítero de Alexandria chamado Ário, que negou a divindade de Cristo em seu sentido essencial. Então a gente vê que através dos tempos, né, o próprio Senhor Jesus Cristo foi negado, né, foi criticado, foi humilhado. Então a gente vê que Jesus realmente teve as suas duas naturezas. Em João 1,18 ele é chamado o unigênito de Deus. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai e quem o revelou. E Filipenses 2, 6-7, há referência também sobre a sua divindade, quando diz, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens e reconhecido em figura humana. Então só temos que louvar e glorificar a Deus, que Jesus é Senhor, é Deus, é poderoso, e não só foi humano, como também foi divino, né, para nos perdoar, nos amar, nos curar, nos salvar e nos ressuscitar, levando nós a estarmos novamente com o Pai. Então só temos que agradecer a Deus por esse momento, né, pelas Sagradas Escrituras e por esse texto falar nessas palavras tão maravilhosas, trazer esse conhecimento para nós de que essa obra que Jesus fez, esse milagre que Jesus fez e que Jesus ainda continua fazendo milagre na nossa vida, nos nossos dias. Creia que Jesus pode fazer milagres na sua vida, na sua família. Não sei o que você precisa, mas Deus sabe todas as coisas. Creia, confie no Senhor e assim Deus te abençoará. Em nome de Jesus. Creia somente. Então vamos passar os avisos e logo após estarei fazendo a oração final e impetrando a bênção apostólica. Deus te abençoe. Vamos aos nossos avisos. Você já pode colocar o seu pedido de oração no nosso chat. Temos orado pelas pessoas que lançam seus pedidos e assim queremos continuar orando por você, por sua família. Também queremos avisar que por motivos tecnológicos os horários das nossas atividades foram ligeiramente alterados. A escola dominical será às 10h15. Estamos estudando as cartas do apóstolo Paulo. As lições estão cada vez melhores. Não deixe de participar, você e sua família. O culto de adoração ao nosso Deus será doravante às 19h15. Queremos que você nos ajude espalhando o link para amigos e parentes. A cada dia aumenta o número de pessoas que nos acompanham neste canal. Portanto, queremos contar com a sua ajuda. E se você está gostando, faz também um like, porque assim nós saberemos que está tendo um retorno. E também mande sugestões para que nós possamos cada dia aperfeiçoar ainda mais as nossas atividades. Aliás, nós estamos com algo muito importante que está chegando, que é o aniversário da nossa igreja. Em outubro será comemorado o aniversário. Já serão 15 anos de organização da igreja. Houve um pequeno período em que era congregação, mas como igreja será comemorado o aniversário de 15 anos. Aguardem maiores informações. E já, como novidade, estamos realizando cultos no lar, por meio da plataforma Zoom.
um culto no lar virtual. Temos irmãos que são verdadeiros anfitriões e assim eles preparam, convidam pessoas para entrarem para a reunião. E a experiência tem sido muito boa. Se você puder participar, terça-feira, às 20 horas, é só solicitar para a nossa liderança o link e você poderá, assim, ser muito abençoado participando do culto no lar virtual toda semana. E não saia, porque o pastor vai fazer uma oração especial por você. Nós desejamos a todos uma ótima semana com Deus protegendo a sua vida, a sua família. Boa noite. Grande Deus, em paz agora despedimos do Senhor, certos de fruir as bênçãos que provém do teu amor. Dá-nos forças neste mundo de amargor. Dá-nos forças neste mundo de amargor. Graças nós rendemos pela tua redenção e teremos jubilosos tua santa proteção. Deus eterno, reina em cada coração. Deus eterno, reina em cada coração. Amém. Amém. Então, após os avisos, nossos avisos dados, retornamos para terminar assim, o culto, mas lembrando que o culto a Deus não termina com apenas uma celebração da igreja, mas o culto a Deus para nós é todo dia. Você amanhece adorando, vive a vida do dia adorando e termina com adorando ao Senhor. Todos os nossos dias são dias de cultuar ao Senhor, Criador do céu e da terra, que criou todas as coisas. Não somente apenas um domingo e você adorou a Deus e acabou, não adora mais. Mas a nossa vida de adoração deve ser todo dia. Então vamos orar. Coloque seu pedido diante de Deus. Não sei aonde dói, o que você está precisando, o que acontece com você, qual a sua necessidade. Mas aquilo que você está precisando com certeza, Deus vai abençoar, Deus vai agir, creia nisso. Então vamos falar com Deus, vamos orar buscando a presença do Senhor. Pai de amor, Deus bendito, Deus santo, nós elevamos a nossa voz, o teu trono de graça, nos abençoe, fala ao nosso coração, derrama do teu querer, do teu poder, que tudo que fizermos seja para a honra e glória do teu nome. Toma o teu povo reunido neste momento, aquele que está precisando, ó Pai, de uma bênção, de uma cura, de um milagre, de um trabalho, ó Pai, de pagar as suas contas,
de sarar a sua dor. Pai, age através dos remédios, abre portas, ó Pai, de trabalho para aqueles que precisam. Pai, tem misericórdia, dá sono para aqueles que não conseguem dormir, apetite para aqueles que já perderam a fome, traga paz ao lar, alegria, fé e esperança nesse coração que já desanimou da vida. Ó Pai, em nome de Jesus, derrama do teu querer, do teu poder, que a tua glória seja derramada sobre nós, o teu amor, o teu poder, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Opera o teu milagre, Senhor, com as tuas mãos, Jesus, curadoras sobre as nossas dores, do alto da cabeça, a planta dos pés, onde quer que esteja doendo, Senhor, sara, Senhor, cura, liberta-nos, ó Pai, de tudo aquilo que nos prende e nos oprime, em nome do Senhor Jesus Cristo. Faça o teu milagre, Pai, curando o nosso corpo físico, espiritual e emocional. Traga a tua paz, a tua bênção sobre nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Então, receber a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a doce comunhão e consolação do Santo Espírito seja derramado sobre a sua vida, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe nesse começo de semana. Tenha uma semana abençoada no Senhor. E que você seja ricamente abençoado, guardado e livrado de todo mal. Porque esses dias estão vivendo dias difíceis, dias de pandemia, dia de medo, dia de inquietação, mas que a paz de Cristo possa inundar todo o nosso ser. Fique na paz, tenha uma boa semana em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.